Porque Paulo fala aos Efésios que nós deveríamos preferir uns aos outros em honra. Em honra. Preferimos em honra. Então vamos supor, às vezes é mais fácil para uma pessoa, ela pode olhar, vamos supor, exemplo, eu posso até olhar para a camisa do Isaac e achar ela bonita. Mas a minha forma de dizer que a camisa dele é bonita não é falar assim, poxa, Isaac, que camisa bonita você está usando. Né? É falar assim, ei, Isaac, hein, você está usando a camisetinha rosa, hein? Tá gostando, uma camiseta esquisitinha. É, tá parecendo. Você está entendendo? A gente faz isso. A gente tem uma forma esquisita, diferente de demonstrar o amor depreciando a outra pessoa. Pois é, e isso é terrível. Por exemplo, você raspa o seu cabelo. Alguém sempre vem tirar uma onda com você. Não, e eu não entendo. Eu não entendo porque. Ontem eu entrei em sala de aula. E assim, normalmente, os primeiros dias que eu rapo a cabeça fica muito brilhante, fica brilhando assim demais, assim. Brilha que é uma beleza. Hoje deu trabalho para maquiador. E aí eu entrei em sala de aula, rapaz, assim, e um grupo de alunos ali começaram a falar assim, rapaz, a careca dele viu a glória de Deus, porque tá brilhando demais, e não sei o que lá. E foi criando um clima esquisito na sala, porque o pessoal, assim, as pessoas te respeitam e tudo mais. Aí foi criando um clima esquisito. Aí os alunos da primeira fileira falaram assim, rapaz, lê aquele texto lá de 2 Reis para ele, Eliseu, né? Que fala que a ursa saiu e comeu os meninos porque ficaram zombando que eles eram careca. Aí eu falei assim, não, cara, deixa esse negócio para lá. E aí depois, assim, descontraindo em sala de aula, assim, eu brinquei e tal, né, mas deixou bem entender, tipo assim, ó, gente, esse tipo de brincadeira não é legal e tal, né. Mas a gente vive dentro de uma cultura que o sarrismo, né, a chocarrice, né, a zombaria, ela se tornou agradável, é bonito, entendeu? É bonito. Agora, eu percebo o seguinte, quando a coisa é pejorativa, pode desenvolver até um complexo de inferioridade na pessoa. Com certeza. Né? Um apelido, assim, para denegrir. Quando é uma brincadeira que vai levantar o outro, que vai jogar o outro para cima, tudo bem. Mas quando é algo que vai depreciar o outro, aí se torna um problema. E aí pode chegar a alguns palavras extremos, de morte, né? que o Atilano falou na abertura do programa. Vai destruir a pessoa. E qual é o objetivo, gente? A gente quer destruir. A Bíblia fala também que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, quando você está numa roda, onde o povo está contando piada suja, ou falando mal de alguém, isso realmente vai te afetando de tal maneira que os costumes e o hábito daquela comunidade são corrompidos. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, todo ambiente que eu me envolvo, em que eu lidero, né, eu gosto de estabelecer algumas regras quando é para sanear, para higienizar o ambiente. Né? Sim. O ambiente não está saudável, para torná-lo saudável, eu coloco algumas regras. Né? E eu lembro que recentemente, em um desses ambientes, eu coloquei 2 regras que tornaram o ambiente bem melhor, assim, bem mais saudável. A primeira era que se você colocava a culpa em outra pessoa, por algo que você acha que foi ela que fez, né, e sendo que o problema é coletivo, né, e nunca, o problema é sempre o outro, nunca sou eu. Então, se você falasse mal de alguém na ausência da pessoa, colocando a culpa dela em alguma coisa, aí você tinha que dar 5 centavos para a pessoa que ouviu. A pessoa tinha que cobrar 5 centavos. Aí a moeda era para lembrar, né, o quanto você era. Eu lembro que nas primeiras reuniões que eu tive com o povo, até nota caía, né? Dinheiro. Nessa reunião a gente até comprou café da tarde, com os 5 centavos que foi rolando. Assim. Aí com o tempo a coisa foi, o pessoal foi empobrecendo, né? Então, resolveram percebendo que estava ficando caro ficar falando. Mas a outra que eu fiz, que realmente tem um resultado muito eficaz, é que se chega alguém para mim e fala mal de outra pessoa, fala mal, tipo assim, ô Vinícius, você viu Atilano, né? Que coisa, não aguento aquele cavanhaque dele, não sei o quê. Começa a falar mal da Atilano. Nariz dele. O nariz da Atilano. Aí, que nem é tanto. Aí o convidado é o seguinte, se alguém vem, por exemplo, Vini vem falar mal da Atilano para mim, aí eu viro pro Vinícius e falo assim, Vinícius, até você me contar essa história, isso era um problema seu com a Atilano. Agora que você falou comigo, é um problema meu também. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 dias para você ir no Atilano e conversar com ele a respeito desse problema. Você vai lá e resolve o problema que você tem com ele.
Se em 10 dias você não fizer isso, eu já estou te avisando. Eu vou lá e vou falar com ele dessa conversa que a gente acabou de ter. Então, ninguém me procura para falar mal de ninguém. Pelo menos isso, né? Porque não é fofoca, porque você já avisou. E aí eu aviso antes, né? Primeira reunião, falei. Né? Então, aqui é assim. E você falou uma coisa fundamental. Transparência. A gente tem que estabelecer limites. Cara, a nossa língua, para a gente controlar ela, nós temos que estabelecer limites para nós mesmos. Eu vivi 24 anos no ambiente do Exército. Só homens. Só homens. É um ambiente Homens, bem perigoso. é um ambiente bravo. Homens falam besteira, homens zombam, homens xingam e tudo mais. Assim, eu não xingo. Vou ter essa regra na minha vida. Eu ouvia palavrões o dia inteiro. Eu não falo. Eu ouvia piada suja o dia inteiro. O cara fala comigo, eu olho para ele como se não tivesse acontecendo nada. O cara fala besteira para mim, eu mudo para outro assunto, converso com outra coisa, eu não respondo. E detalhe, eu também não rio, não. Não rio, porque se eu rir, eu sou conivente. Né? Não, também não fico bravo. Que aí o pessoal gosta. Porque eu acho o seguinte, é a verdade dele. Ele acha que aquilo ali está certo. Ele acha que aquilo lá é a vida dele, ele quer essa vida, mas ele fica na boa. Entendeu? É problema dele. Então a gente estabelece regras. Inclusive, nós temos no nosso casamento, né? Eu e Zildinha temos 2 regras e elas estão ligadas à palavra. 2 regras estão ligadas à palavra. A primeira regra do nosso casamento. Quanto maior o problema, menor tem que ser a voz. Mais baixinho tem que ser a voz. Quanto maior o problema. Que legal. Quanto maior o problema, mais baixo vai ser a voz. A gente está com aquele problema bravo para resolver. A gente tentando falar baixo, né? Tentando falar baixo. Pra gente, não vamos discutir, não vamos gritar com ninguém, que ninguém grita. Boa essa, e a segunda estratégia, nós cortamos uma palavra do nosso dicionário. O nosso léxico nacional tem em torno de 650 mil palavras. Eu cortei uma, não vai fazer falta essa palavra. Essa palavra chama-se separação. Desde os primeiros dias do nosso casamento, a gente estabeleceu essa regra. Essa palavra não se usa em casa. Separação. Eu vou investir na vida dela, ela vai investir na minha vida. Então, você vê como é que a nossa vida está totalmente ligada à palavra. Aliás, tem na antropologia, quando você estuda, tem lá num livro uma pesquisa de um antropólogo, ele diz o seguinte, ele encontra um macaco, um chimpanzé, até 1 ano, e uma criança até 1 ano, são praticamente idênticos. Eles conseguem aprender a mesma coisa, conseguem fazer as mesmas coisas. Tudo que você ensinar para um, eles vão conseguir fazer. A diferença do ser humano começa a acontecer a partir de aproximadamente 1 ano, quando ele começa a falar. Agora, ele começa a falar. Então, a fala é aquilo que faz o homem né? perpetuar aquilo que ele aprende. Tá? Por isso que todos os macacos estão sempre aprendendo. Porque eles não conseguem passar para o próximo que ele aprendeu na geração anterior. E o homem começa a pecar, o homem começa a dizer não, o homem começa a falar e tudo mais. E aí que está o pecado, o problema na vida dele. Teve uma pessoa que me contou uma coisa que ela presenciou isso. No momento de briga do casal, os dois estavam lá vivendo aquele estresse, e o problema era grande, a voz também era até maior, estava alta. E aí diz que eles foram dormir lá na cama dos dois, e aí a mulher pegou o lençol, fez assim e falou assim, olha, acorda. E falou assim, ó, esse aqui é meu espaço e esse é o seu. Fez a divisória, né? Divisou. Colocou o lençol mesmo dividindo. E você nem encosta o pé aqui no meu espaço, porque senão o problema vai aumentar. E aí, e falou, tem mais. Então vamos fazer o seguinte, para você não passar, aqui tem uma cobra aqui, ó. Esse lençol aqui é uma cobra. E essa cobra está separando nós dois. Estava mesmo a cobra. Meu Deus, é a serpente mesmo. A serpente. Aí passou o tempo e tudo, esse casal entrou em crise e foi uma irmã orar lá, aquelas irmãs assim que enxergam as coisas, sabe? Aquelas pessoas que têm um dom de revelação e tal. E aí ela chegou, quando ela foi orar na sala, os dois querendo separar, quando ela foi no quarto, falou, deixa eu orar lá no seu quarto. Aí quando chegou lá, ela olhou a cama e falou, opa, falou, estou vendo uma cobra aqui na cama, bem assim, do mesmo formato do lençol.
Então, às vezes, você falou uma palavra muito interessante, que é essa palavra não separação. Às vezes o casal está ali brigando, essa questão do casamento. Eu falo de casamento porque a gente recebe todo dia, o casamento. né? Lá na mocidade, nos gabinetes, né? Não somente, mas todos os ministérios da igreja. Então, e aí a pessoa fala, eu vou separar de você, mulher. Eu vou arrumar outra. Ou a mulher fala, vou separar. Então, e aí depois a coisa materializa.